Hello pessoas do meu canal, estamos aqui para mais um iceberg neste canal. E hoje o tema é mais obscuro, o tema é mais pesado, digamos assim. Mas a gente veio trazer aqui o iceberg dos atores e atrizes que se foram cedo demais. Ou é outro título, não sei. Eu sei que o tema é esse, mas às vezes o título fica muito grande e eu posso ter alterado o título ali no vídeo, né? Mas é esse o iceberg. Hoje vamos explorar artistas brasileiros, como sempre faz, né? Porque eu falo muito de televisão brasileira. E a gente vai dividir em 4 camadas. Eu tenho que conferir aqui se são 4 meses, que eu tô com o roteiro aqui na minha frente. E é daquele mesmo esquema, né? O primeiro tópico a gente vai indo ali mais de boa, vamos assim dizer. E depois vai descendo o nível, né? Depois vai indo umas coisas mais pesadas. Então é isso. Se inscrevam aí no canal, deixa o like de vocês, ative o sininho. Né, vamos aí engajar a gata aqui. Minhas redes sociais já devem ter aparecido aí também. E é isso, vamos lá. Mesmo com uma carreira curta, Lauro Corona esteve em obras marcantes como Dancing Days, Baila Comigo, Elas por Elas, Corpo a Corpo, Direito de Amar e Vida Nova, que foi sua última novela. No cinema ele fez filmes como Sonho Não Acabou e Bete Balanço. Lauro Corona nasceu em 1957 e foi um dos queridinhos da Globo. Chegou a ser considerado o grande galã das 6, foi um dos maiores galãs da história da Globo. Nos anos 80, inclusive, ele recebia muitas cartas de admiradores e chegou a bater o recorde ali, que era do Francis Coco e do Tarcísio Meira, se não me engano, que eles recebiam muitas cartas, mas o Lauro Corona desbancou os dois. O Lauro, ele fez aí a carreira dele, né, curta, mas deixou a imagem dele marcada ali, né, principalmente nas novelas que eu citei, Elas por Elas, Corpo a Corpo, Direito de Amar, Dancing Days. Porém, Lauro Corona foi diagnosticado com o vírus da AIDS, né, HIV. E na época ele estava na novela Vida Nova, onde ele vivia o personagem Manuel Victor. E aí, ele foi ficando um pouco mais doente, não estava muito mais em condições de gravar e foi afastado da novela. E aí a solução foi dizer ao público que o personagem teve que fazer uma repentina viagem, e essa foi a despedida dele da novela. Foi exibida essa cena com o próprio Lauro fazendo a leitura de um poema do Fernando Pessoa. Porque na novela o personagem dele era português, então ele estava lendo com sotaque português. Talvez entre o vídeo aí, porque eu já esfolei esse vídeo nesse canal 700 vezes, mas vamos lá. Em frente, ir a seguir a ausência de ter um fim e da ânsia de o conseguir. Viajar assim a viagem, mas faço sem ter de meu mais que o sonho da passagem. E o resto é só terra e céu. Porém, Lauro Corona faleceu no auge de sua carreira em 20 de julho de 1989, aos 32 anos de idade, devido a complicações decorrentes do vírus da AIDS. Ai, essa aqui eu amo tanto, gente. Sandra Brea. Sandra Brea foi uma grande atriz, cantora, apresentadora, dançarina. Essa mulher foi tudo, gente. E a Sandra Brea, ela foi considerada um símbolo sexual nas décadas de 70 e 80. Fez muitos trabalhos, inclusive tanto o Lauro quanto a Sandra tem episódios aí no meu canal aí do Arquivo Especial, contando a vida deles. E ela fez vários trabalhos icônicos que marcaram a carreira dela. Ela chegou a fazer musicais no Fantástico, fazer muita coisa no Fantástico. Recentemente, que é quando eu tô gravando esse vídeo, né, a gente teve aí a morte do Silvio Santos, e ela chegou a apresentar programas até junto com ele, fazer parte de várias coisas ali. E ela fez novelas como Bem Amado, Corrida do Ouro, Memórias de Amor, Elas por Elas, Tititi, Bambolê, Pacto de Sangue e Felicidade. Sandra também foi expoente do movimento de arte pornô. Desde que anunciou que era soropositiva, o mesmo caso do Lauro Corona, só que o Lauro ficava meio ali subentendido, porque ele não queria que soubessem, né?
Tanto que quando o Lauro, no outro caso, ele se afastou da novela, ele alegou que ele tava saindo por estafa, só que não era isso que ele tava, né? Só que a Sandra não, a Sandra afirmou publicamente que era soropositiva, que ela tinha contraído o vírus do HIV, e ela não se importava porque ela lutou muito pela causa. Ela ia em entrevistas e falava, porque na época tinha um estigma que era doença de homossexual, que era não sei o que. E a Sandra, ela foi nos lugares e falava, não, porque eu sou hétera e eu peguei, tipo, é um negócio que todo mundo pode pegar, mas só que também, tipo, ela falou assim, isso pode matar, só que também às vezes não pode se você se tratar e tudo mais. Às vezes eu posso estar com essa doença e posso morrer, sei lá, atropelada. Foi quase o que aconteceu, ela só não foi atropelada, mas vocês vão entender o que aconteceu. Depois que ela, anunciou que era soropositiva, ela se afastou de tudo e de todos, e muita gente, por preconceito, também se afastou dela, né? E aí, em dezembro de 1999, os médicos detectaram um tumor maligno no pulmão dela em estágio avançado, e lhe deram mais 6 meses de vida. No fim de abril do ano 2000, quase, literalmente 6 meses, basicamente, sem voz, com dores, insuficiência respiratória e febre, ela concordou em receber um oncologista, porque na época ela não queria saber de oncologia, não queria fazer, tipo, ela pensou, já tô aqui, que eu morra mesmo, ela não tá muito ligando mesmo. E aí, em 2 de maio de 2000, ela foi levada ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada. Ela não soube o resultado, pois morreu 2 dias depois em sua casa, aos 47 anos. Sua última aparição na TV foi no último capítulo da novela Zazá, onde diz uma mensagem às vítimas da AIDS. Ai, que festa! Olha, minha querida, vou te falar uma coisa. Toda pessoa que já teve ou tem um contato assim, muito próximo com a morte, aprende a dar mais valor às pequenas coisas. Pequenas, assim, como dizem hoje, mas uma rosa que se abre, um céu estrelado, sabe, o sol que brilha, é a lua boêmia por aí. Aprende a desenvolver uma melhor qualidade de vida, a acreditar em Deus e a principalmente dar. Saber se doar a seus amigos, a seu povo, brigar, lutar pela própria vida. O mais importante é que depois da AIDS eu aprendi que meu nome Sandra não era só Sandra, era Sandra Amor. E meu amor para meu país é a minha briga. E eu convoco a todos a essa briga. A briga contra o preconceito. Com muito amor. Graças. Cláudia Magno nasceu em 1958, né? Ela foi uma atriz e dançarina, e ela esteve em novelas como Final Feliz, Champanhe, Roda de Fogo, Tieta e Sonho Meu, que foi seu último trabalho. Cláudia Magno foi muito querida também nas novelas, por mais que ela tenha feito poucas, muita gente gostava dela, gostava do trabalho dela como atriz, tipo, da atuação dela, e também porque ela era uma mulher extremamente belíssima. Vocês, né, como é um vídeo narrado, vocês vão estar vendo imagens e vídeos dela. Porém, Cláudia Magno faleceu precocemente aos 35 anos, vítima de uma insuficiência respiratória aguda, também em decorrência do vírus da AIDS. Vocês estão vendo aqui que esse primeiro tópico é só isso, né? Agora a gente vê um caso aqui, que eu gosto de trazer umas... Essa aqui não seria teoria, mas uma coisa meio coincidência. Aqui a gente vai falar agora de Cris Pitt, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. A Cris, ela nasceu em 1971. E ela só teve um trabalho na televisão como atriz, que é um trabalho também que é bem lembrado na carreira dela, né? Porque ela é muito lembrada por esse trabalho. A atriz e cantora teve uma carreira muito curta, mas muito curta mesmo, gente. Ela viveu a personagem Bárbara na novela A Viagem, em 1994. Que pra quem me conhece sabe que é a minha novela favorita. E ela faleceu no ano seguinte, 1995. A Viagem foi seu único trabalho na televisão, que ela sempre quis trabalhar na televisão, ela gostava do ofício de atriz e tudo mais. E ela conseguiu, né, esse papel aí em A Viagem, que só foi esse papel, né? Cris faleceu aos 24 anos de idade, meses após o fim da novela, vítima de um infarto. E aí, aqui tem a coisa. Numa trágica coincidência, gente, na novela A Viagem, 2 cenas chamavam muito a atenção das pessoas, principalmente a minha, que é por isso que eu estou trazendo esse tópico.
Durante a novela, pra quem não sabe, A Viagem é uma novela espírita, né? Tem uma temática espírita, de reencarnação e tudo mais. E aí, quando o vilão, né, o Alexandre, que vivido pelo Guilherme Fontes, ele morre na novela, ele se mata na cadeia. Porque assim, ele morre, mas depois que ele morre, o espírito dele, aí sim ele vira o grande vilão da novela, porque aí vem como espírito atormentar todo mundo e causar tudo. Só que quando ele morre, ela começa a falar sobre a morte. Tem uma cena ali que a personagem dela e do Irving São Paulo, que provavelmente deve estar aqui nesse iceberg, começam a falar sobre morte e tudo mais. E aí ela fala que não liga muito pra morte, que com certeza do outro lado devia ser muito melhor. Só que aí, não para por aí a história. Lá perto do fim da novela, a protagonista, Diná, né, que é a Cristiane Torlone, ela tem acho que na emoção, porque a sobrinha dela desaparece, aí ela encontra a sobrinha, e nisso que ela reencontra a sobrinha, abraça ela tem um infarto. É o que dá a entender, né? Porque ela só cai assim, tipo, ela... Acho que foi infarto mesmo, foi muita emoção ali pra ela, infartou. E aí, depois da morte da Diná, a mesma personagem tá conversando ali com a Carmen, né? Que é a personagem de Riga. Elas estão conversando e ela fala, ai, morrer do coração, não sei o que, tipo, morrer de emoção. E aí a Cris solta e eu pensava que coração só matava de tristeza. E tipo, isso já era na reta final da novela. Meses depois disso aqui, ela morreu do coração. Tipo, é um negócio que eu realmente fico em choque. Kaique Ferreira foi um ator, cantor e bailarino brasileiro, né? Ele iniciou sua carreira em 1970 na peça teatral A Exceção e a Regra, montada em sistema de cooperativa. Kaique nasceu, né, em 1954 e em seus 16 anos de carreira como ator, cantor e bailarino trabalhou em várias novelas e peças de teatro. Na televisão, os momentos mais marcantes foram nas novelas Brilhante e Corpo a Corpo, ambas de Gilberto Braga, Corpo a Corpo também que o Lauro Corona fez, eles contracenaram juntos nessa novela, e Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro. Pouco antes de sua morte, o ator deixou os originais de um romance intitulado Vinho da Noite, baseado em sua própria experiência, contando a história de um homem de meia idade que entra em crise existencial quando descobre ter uma doença terminal e que está condenado a morrer. E vamos de coincidência, gente. O ator morreu aos 39 anos, vítima de complicações do vírus da AIDS. Ele já tinha deixado escrito o negócio, né? Então realmente tem alguns casos que às vezes não é nem coincidência, mas sabe, às vezes acontecem umas coisas que você pensa, gente, não é possível acontecer umas coisas dessas. Mas vamos seguir. Thales da Costa Panchacon, conhecido apenas como Thales Panchacon, foi um ator, bailarino e coreógrafo brasileiro. Ele estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mas não terminou o curso porque ele abandonou em 1978. Thales nasceu em 1956. Nessa época, Thales já se dedicava ao teatro, né? E ele conheceu o reconhecimento profissional do grande público ao atuar ao lado de Fernanda Torres em Eu Sei Que Vou Te Amar, filme pelo qual Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. A popularidade o levou às telenovelas, principalmente na Rede Globo, onde fez novelas como Helena, Fera Radical, O Salvador da Pátria, Meu Bem Meu Mal, Anos Rebeldes e Olho no Olho. Em 1993, Thales foi internado com um quadro grave de pneumonia, mas se restabeleceu e voltou a trabalhar após algum tempo. Seu último trabalho foi no filme La Serva Padrona, da diretora, amiga e ex-esposa Carla Camurati, que também o tinha dirigido em Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, e no curta A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal. Thales Panchacon faleceu em sua casa no bairro do Higienópolis pouco antes de completar 41 anos, vítima do vírus da AIDS, doença que havia contraído 10 anos antes, quando estava ensaiando a ópera La Serva Padrona. Esse querido que faz muita falta, eu gosto muito dele também, que é Paulo Gustavo. Paulo Gustavo foi um ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro, reconhecido internacionalmente por seus trabalhos no teatro, cinema e televisão. Paulo Gustavo nasceu em 1978, né, no dia 30 de outubro, que após sua morte se tornou o Dia do Humor, né, conta como homenagem para ele.
Paulo Gustavo ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça, no qual em 2013 foi adaptado ao cinema e virou longa-metragem Minha Mãe é uma Peça, que tornou-se o filme mais assistido daquele ano no Brasil, e em 2015 foi publicado como um livro pela editora Objetiva. Devido ao enorme sucesso de crítica e público, em 2016 foi lançado Minha Mãe é uma Peça 2 e em 2019 Minha Mãe é uma Peça 3, indicados ao prêmio Shell de melhor ator. Paulo Gustavo, né, teve inúmeros personagens, né? Quem conhece bem o trabalho do Paulo Gustavo sabe que ele não tinha só a Dona Hermínia, ele tinha a Senhora dos Absurdos, ele tinha a Mulher Feia, ele tinha... É porque ele fez o 220 volts, né? Então tinha vários personagens ali, ele fazia várias sketches, ele tinha o Valdomiro, que ele fez Vai Que Cola. Ele fez vários trabalhos na televisão e no cinema. E o Minha Mãe é uma Peça 4, né? Porque aqui depois veio a pandemia, né? Porque o Minha Mãe é uma Peça 3 foi lançado em 2019. Já estava escrito, até onde eu me lembro. E eles queriam começar já a gravar esse quarto filme. Ia ter uma série pro Globoplay, que seria tipo da vida da Dona Hermínia. Tipo, ia ter um spin-off, versão série ali. Porém, não rolou, né? Porque Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021 por complicações da Covid-19 que resultaram em sua morte cerebral, após ser internado em 13 de março no Hospital do Rio de Janeiro. Irving São Paulo. Eu tinha citado ele agora há pouco no caso da Cris Pitt, né? Irving São Paulo nasceu em 1964 e foi um ator, músico e produtor brasileiro. Irving já demonstrava bastante talento desde a infância. Como autodidata na música, ele aprendeu logo a tocar piano, tendo inclusive formado uma banda com seu irmão, Ilia São Paulo, a banda Coelho 19. Depois de muito sucesso entre os anos 80 e início dos anos 90, os quais ele era constantemente escalado para as novelas de Ivani Ribeiro, ele deixou de participar de grandes produções da Rede Globo. Ele esteve em novelas como Final Feliz, Champanhe, Vida Nova, O Sexo dos Anjos, Mulheres de Areia e A Viagem, que eu acho que é onde tem o personagem mais marcante dele, né? Que é o papel do Zeca. Que lá ele tocava também o Zeca, ele tocava piano, inclusive. Irving São Paulo era filho do cineasta Oney São Paulo e irmão do ator Ilia São Paulo, como eu acabei de dizer. Porém, ele faleceu prematuramente aos 41 anos de idade, no ano de 2006, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos por conta de uma pancreatite. Felipe Pinheiro nasceu em 1960 e foi um jovem ator e redator brasileiro. Ele participou das novelas Bebê a Bordo, Vamp, Olho no Olho e da minissérie Contos de Verão, todas da Rede Globo. Também atuou no cinema no filme O Judeu, onde fazia o papel principal. Felipe foi também um ator de muitos comerciais para a TV. Ele faleceu repentinamente vítima de uma insuficiência cardíaca e parada cardiorrespiratória, sem concluir sua participação na novela Olho no Olho e nem no filme O Judeu, lançado póstumamente devido a uma série de problemas. Seu personagem, o ator Bob Walter, que mal apareceu na novela, no caso Olho no Olho, teve sua saída da trama explicada por uma viagem a Los Angeles, que é o clássico que o povo inventa uma viagem pro personagem, né? O corpo de Felipe foi encontrado no dia 1º de novembro à tarde em seu apartamento no Jardim Botânico, caído sobre a cama depois de policiais militares, né, ser chamado por familiares, porque ele não respondia, chamaram os policiais e eles entraram lá e encontraram, né? A suspeita de que algo havia acontecido surgiu quando sua faxineira encontrou a porta do quarto do ator trancada. Apesar de tê-lo chamado insistentemente, não houve resposta e telefonou para a mãe do ator, que chegou ao apartamento do filho, que ficava no térreo. Acompanhada pelo motorista da família, o motorista conseguiu olhar pela janela do quarto e ver ele caído sobre a cama, vestindo bermuda e camiseta, e com um maço de cigarros na mão. Flora Diegues nasceu em 1986 e foi uma atriz, roteirista e diretora brasileira, filha de Cacá Diegues, né, e de Renata Almeida Magalhães, estreou como atriz em 1996 no filme Tieta do Agreste, e infelizmente faleceu em 2 de junho de 2019, aos 34 anos, em decorrência de um câncer no cérebro, contra o qual lutou durante 3 anos antes de sua morte. E aos 43 anos, o ator morreu durante a novela Desejo Proibido, que eu acabei de citar, vítima de aneurisma cerebral que ele tratava desde 2005. Nezinho saiu de cena deixando o colchão cheio de dinheiro para a igreja fazer caridade aos necessitados. Por fim, imagens do personagem trilhando por uma estrada sobre o lombo de um burro apareceram na tela, representando sua saída na trama. Nezinho não vem não. Nezinho não vem não? É.
Mas Nezinho vem não, vem não, por quê? Tá com dor de dente? Tá com dor de quê? Barriga? Dor de saudade. Ele sonhou com a mãe, pulou da cama, juntou as tralhas e se foi. Do mesmo jeito que apareceu em passar perto um dia, se foi. Como é que se foi? Sem deixar um abraço, sem deixar um aperto de mão? Pois é, foi. Eu? Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. E que Deus te acompanhe. O elenco todo ficou emocionado na época, que eu lembro, assim, inclusive na cena que passou aí do padre, você vê a emoção do povo, não era a emoção de personagem, não, era dos atores mesmo, que foi um caso muito triste. E ele morreu em 2008, né, aos 43 anos, ele morava com a mãe, ele não tinha filhos, não tinha esposa, namorada, não tinha nada. E ele vinha tratando desde 2005, de fato, esse aneurisma, só que aí, do absoluto nada, piorou a situação dele e ele se foi.